Olá, bem-vindo, bem-vinda. O DNA está no ar. Eu sou Fabiana Silbor e hoje vou conversar com o empresário Marcelo Reis. Vamos falar sobre uma atividade que eles estão desenvolvendo de Uberaba para o mundo e como essa equipe que ele está, junto, esse grupo do qual ele pertence, tem usado a internet para conquistar novos meios de comunicação. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Você, e mais outros empresários que estão nesse trabalho se conheceram de uma maneira muito interessante, esse projeto. Eu queria que você me contasse um pouco dessa história que é realmente bem original. Então, conforme eu tinha te comentado anteriormente, surgiu assim, eu tinha um pequeno jornal de classificados aqui na cidade, que ainda estava na 4ª edição. Foi quando eu conheci o Wilton César, programador que ele é de São Paulo, mas morava no interior de Minas, Varginha. E ele me procurou propondo uma parceria num projeto de rede social, que era voltado para o público universitário. Nisso nós trocamos alguns e-mails, telefonemas. Foi quando surgiu uma parceria de uma universidade de Belo Horizonte e ele me ligou, falou assim, Marcelo, eu estou desesperado e é hoje. E dessa atitude empreendedora dele e da sua coragem de juntos poderem partir aí para um projeto com mais pessoas e em 3 meses, pouco mais de tempo além desse, vocês já estão explodindo aí com quase 50 mil usuários, e estão conectados nessa rede, que é, sem dúvida, um filão muito importante hoje, porque os universitários compõem uma gama, importante aí para um público em desenvolvimento. E dentro da rede eles podem fazer amizade, trocar trabalhos acadêmicos. O que acontece dentro dessa ação? Então, dentro da rede, possui vários grupos. Tem o nicho dos universitários, que estão ali para se relacionarem, está trocando experiência, trabalho, está desenvolvendo outros projetos em grupo. Tem o pessoal que busca o humor, que está se divertindo na rede. Tem os que buscam a rede para estar procurando amizade, às vezes namoro. Inclusive vai ter gente que vai estar casando lá que nós... Por causa da rede. Por causa da rede. De repente vamos estar sendo padrinho logo, logo. Que bacana. Você esperava tanto sucesso assim? Olha, o nosso projeto era de estar estourando no final do ano, agora de 2013. Mas tudo indica que já explodiu e as parcerias estão chegando, novos investidores estão chegando, então assim, o céu é o nosso limite. E é interessante porque a rede propicia um crescimento assim para todos, Para vocês como empresários que começam nesse propósito de desenvolver novos produtos, oferecer novos serviços, para as pessoas que usam, que podem ali fazer novas amizades, criar novos relacionamentos, sem dúvida é um elo que foi consolidado como um dos mais importantes da atualidade. Sim, a rede está sendo importante para todos mesmo, igual eu te comentei da questão de pessoas que vão estar casando, está tendo muito empresário que estão criando as pastas, as páginas e mostrando o trabalho deles, que o público universitário ele atrai vários segmentos, então pessoas que são envolvidas com shows é interessante, pessoal que investe com roupa também, então assim, é um mercado atrativo para várias pessoas. Sem dúvida. É interessante que assim, cada vez mais a gente vê os especialistas falando do ponto virtual, que os empresários têm que investir e estarem presentes juntos aos públicos diversos, se relacionando, e uma forma tendo a marca, sempre bem posicionada na rede. Você já começou a perceber isso, assim? Os empresários já estão conscientes? Não muitos. Tem alguns que, quando você procura e expõe o projeto, ainda tem a visão local, que fala que o negócio dele é local, que ele não precisa crescer, ele não precisa ficar conhecido. Que se ele, inclusive, crescer, ele não vai suportar a nova demanda. Só que eu enxergo isso totalmente ao contrário. Se está tendo oportunidade e aumentar a demanda, ele trabalha em cima, que vai aumentar o retorno e vai estar ajudando os funcionários, forma um círculo virtuoso. E é interessante também esse seu exemplo, dessa amizade que vocês dois construíram, abrindo novas frentes de trabalho para outras pessoas.
E também, assim, demonstra um arrojo, porque muitas vezes a gente tem boas oportunidades e fica um pouco cauteloso. Ah, será que eu realmente posso fazer essa parceria? Essa pessoa a gente ainda não se conhece. E hoje o mercado está tão aberto e as possibilidades se multiplicam, né? Então é bonito esse exemplo de vocês, assim, dessa coragem de investir. Na realidade, o que acontece é o seguinte, tem muitas pessoas que se dizem com a mente aberta, mas vivem num preconceito. Então não dão oportunidade, de repente, uma pessoa que vem de fora, que tem um projeto que parece ser viável, interessante, mas o medo do novo acaba interrompendo tudo isso. É uma coisa bacana de se exemplificar para as pessoas poderem se nutrir desse exemplo. E também as diferenças de competências, né? Porque um é programador, então tem toda essa tecnologia, sabe lidar com toda a programação, com toda a técnica necessária para manter o produto no ar, e você já tem uma presença, né, de posicionamento. É bom também valorizar pontos fortes que cada pessoa tem. Sim, o nosso grupo hoje, somos em 3, é o Wilton, que é o programador, eu, que faço a parte comercial e outros contatos, e o Aldair, que é o que fica mais ligado ao público jovem. Então ele também tem uma importância muito grande, que ele fica analisando o que acontece no ambiente universitário, busca tendência para a gente estar agregando ao nosso projeto, para estar sempre inovando. Porque se hoje está dando certo, mas a tendência amanhã pode ser algum outro atrativo, então a gente tem que estar sempre de olho nisso, para trazer no nosso negócio e estar sendo sempre vanguarda. Uma coisa que eu gostei também é da decisão de vocês de crescerem, expandirem dentro dessa área, que é uma área fantástica, né, de desenvolvimento, porque nunca para de chegar novos universitários, né, que continuem, e aqueles que já participam vão permanecer, então é cada vez mais crescente, mas a decisão de permanecer construindo esse empreendimento do interior. Para nós seria muito simples estar mudando a nossa sede daqui. Tivemos há pouco tempo atrás, somos 3 meses já de empresa, mas no segundo mês tivemos uma proposta de estar montando um escritório no Rio de Janeiro, com tudo pago, com esse investidor querendo que só colocasse o nome dele como investidor. Não está pagando nada em troca, seria só agregar o nome dele no negócio. E chegou a ser tentador, tá morando no Rio de Janeiro, na beira da praia, montar o nosso escritóriozinho virtual, às vezes em Copacabana, um daqueles botecos à beira-mar. Mas não, preferimos continuar aqui em Uberaba, aqui no Triângulo Mineiro, e trazer os olhos voltados à tecnologia para cá. Nós queremos desenvolver a cidade como um polo de tecnologia também. Uberaba vai continuar sendo a terra do Zebu, mas também queremos que ela seja polo de tecnologia. Isso é tão importante porque mostra também uma nova identidade dos jovens empresários. Vocês, apesar, né, da idade, têm toda uma tendência de responsabilidade e investimento que mostra esse cenário já consolidado. A gente sempre fala que fora do Brasil, as pessoas cada vez mais jovens estão sendo contratadas para os processos de liderança. Sim. E muita gente não entende isso aqui ainda, fala, mas como, né? Há tanta gente ainda com pouca idade já conseguindo cargos de gestores, mas é justamente por isso, né? Essa visão mais afiançada num processo de crescimento contínuo, que tem um alicerce seguro, mas que vai cada vez mais, né, num processo de ascensão. Eu acho que é uma história de sucesso, sem dúvida, né? E as metas são desafiantes, até já que vocês pensavam em terminar o ano com mais resultados e esses resultados já chegaram, agora já tem outras ideias. Uma novidade que eu vou estar te comentando agora, nós estamos fazendo uma junção com uma rede social canadense chamada Diaspora. Essa rede social hoje conta com mais de 1 milhão de usuários e nós vamos estar englobando esse pessoal. E não são eles que vão estar nos anexando, nós vamos estar englobando eles, eles vão perder o nome deles e toda a base de dados deles, os cadastros, todos os usuários, páginas, vai estar voltando para o Unitur. Então, daqui 2, 3 meses nós já vamos estar com 2 milhões de cadastros e a nossa previsão para setembro é estar em torno de 4 milhões. É uma meta audaciosa. Sim. Isso assim, se você for pensar bem, em menos de um ano é um progresso enorme. Imenso, né? Até porque o resultado também disso se multiplica, porque esses usuários eles vão fazendo esse conteúdo.
e vão atraindo novos que vão preenchendo os espaços disponíveis. Hoje, desde o nosso início, foi assim. Convidamos algumas pessoas do nosso círculo social, essas pessoas foram mostrando para outras e foram expandindo, e assim, sempre indicação de outros usuários. Então, assim, não fizemos propaganda nenhuma, a nossa divulgação é o gosto do usuário. Eles entram, gostam, indicam. E a indicação sempre vai ser um portfólio, né? Ela sempre vai ter talvez uma grandeza fundamental nos processos de cristalização dos negócios. E ao avaliar isso, né, você que tinha um tipo de serviço, passou para outro e fazendo assim uma análise mais global disso, da sua decisão, da sua coragem de empreender, né? E o que você conversa também aí com os seus companheiros, seus sócios, amigos nesse propósito. Qual que é o segredo? Teria um segredo para ter um resultado assim de uma maneira tão efetiva? Porque muitas vezes quem assiste pensa, né? Eu gostaria de fazer isso, aquilo, mas eu não me sinto tão animado, tão encorajado. Coragem é a palavra, porque normalmente temos a mania de estar sempre no nosso mundinho. E sempre que chega algo novo é diferente, você está deixando de lado o que você tem para pisar num terreno que você não sabe se é seguro ou não. Ainda mais no ambiente virtual, que é cheio de modismo, que hoje, de repente, pode ser interessante, mas amanhã não, surge alguma outra coisa que é nova, que é o nosso caso. Nós estamos sendo novo, que está puxando muita gente para nós, mas pode ser que futuramente seja outra coisa. Por isso, a nossa visão é estar sempre empreendendo e observando todas as tendências que acontecem. E eu gosto disso, porque eu acredito que a gente nunca deva se conformar, né? Muitas vezes a gente se acomoda e o ideal é você permanecer sempre com um olhar de atenção, vigiando mesmo, né? Para qual caminho seguir, buscando a trilha que é a de melhor resultado. Essa junção, essa tríade é muito competente. Eu me recordo, um tempo atrás, tem um amigo meu que é palestrante, Luiz Arantes, e ele sempre brinca de uma parábola da vaquinha, que empurra a vaquinha ladeira abaixo para o crescimento de uma família. E eu sempre fico com aquilo na cabeça. Então, eu sempre penso o seguinte, antes de alguém empurrar a vaquinha, eu mesmo já vou empurrar. Então, assim, a cabeça está sempre aberta e sempre buscando a novidade, para não ficar no comodismo. E esse público também é um público que contribui para isso, né? Porque é um público que está sempre em mudança, né? É um público que está numa fase de preparação para novas identidades de carreira e que leva todos os que trabalham com eles a ter essa atitude também, né? Porque o universitário é uma figura sempre em movimento, não é um público muito tradicional, muito estático, é um público bem contemporâneo, né? Então, os universitários são os próximos profissionais que vão estar atuando no mercado. E essa atitude visionária deles que é interessante, que eles buscam o novo, por isso nos encontram. Você teria, assim, algo que te nutre todos os dias? Tem alguma coisa que você guarda? Ficou para você algum exemplo, alguma fala, né? Alguma coisa assim que quando você levanta diante dessa imensidão de coisas novas, que é a própria criação da rede social, a própria sociedade, tudo isso, é uma coisa que você se mantém firme e que te conduz sempre a esse sucesso? Eu tenho 2 filhos, sou casado, tenho 2 filhos. E normalmente eu sou o primeiro lá de casa a estar acordando. Então eu acordo, vejo a minha esposa e meus 2 meninos e eles são as forças. Então sempre que eu os vejo, é a vontade, a gana que eu tenho de estar levantando e trazendo o melhor para eles. Bacana, que lindo esse depoimento. Muito prazer em conhecê-lo. Obrigado. Muito obrigada pela entrevista. Sucesso para vocês Agradeço. com esse empreendimento tão importante. Que honra, né, que ele seja aqui do interior para o mundo todo, cada vez mais crescente. Obrigado. Muito obrigada. Parabéns pela ideia. Obrigado. A você em casa, certeza de que o DNA traz sempre boas histórias para nos motivar, conduzir a essa construção de um mundo melhor feito de bons exemplos. Obrigada pela sua presença e até o próximo programa.